Boa noite, pessoal. Estamos falando logo após a prova. Não tivemos boas notícias hoje. Primeiro, o nosso Brasil foi desclassificado nos pênaltis, uma vergonha. Depois o meu time internacional, pelo menos até a hora que a gente veio para gravar, estava 2-0 para o São Paulo. Os gremistas aí devem estar faceiros, mas para mim não foi um bom dia no futebol e também agora nessa prova da OAB. A prova da OAB é parte penal e processo penal horrível. A prova de penal é uma prova muito difícil, que o professor Davi já comentou conosco, já comentou aí com vocês. Foi questionado muito a aplicação da pena. A aplicação da pena deve ser questionada em qual concurso? Para a magistratura. Nós que somos advogados e vocês que serão brilhantes advogados, é claro que precisam também saber a aplicação da pena, mas tem outras matérias que são mais importantes no dia a dia do advogado criminalista. Teoria geral do crime, fato típico, entre outras matérias importantes. Bom, eu vou analisar determinadas questões da prova branca. Então nós estamos trabalhando com a prova branca. Nós vamos ler a questão, o possível gabarito, e aí vocês nos acompanhem aí, por favor. Primeira questão. Questão número 61. Questão número 61. A questão número 61, pessoal, não vou ler ela toda, porque é aquela questão que todos nós iremos lembrar. Que o Tício havia praticado um crime de furto, depois um crime de extorsão, depois um crime de roubo, e perguntava ao final se era reincidente em tal ou em tal crime. Bom, em relação à questão número 61, caderno branco, a resposta correta é B de Brasil. Na sentença do crime de extorsão, Tício possui maus antecedentes em relação ao crime de roubo e é reincidente em relação ao crime de furto. Essa era uma questão chata de nós resolvermos na hora da prova, em que nós teríamos que fazer um esquema, data da consumação do crime, data da sentença e data do trânsito em julgado. E ao final, quando perguntava, nós teríamos que ver se a data da sentença do crime de roubo já tinha o trânsito em julgado dos outros dois delitos. Tendo o trânsito julgado dos outros dois delitos à época da sentença, um deles poderia ser utilizado como antecedentes e outro com reincidência. Não poderia o mesmo fato ser utilizado para antecedentes e reincidência, senão seria bis in idem. Inclusive essa questão nós analisamos em uma das nossas aulas de revisão, em que nós entregamos um material e consta lá no HC 146790 do STJ. HC 146790 do STJ, da data de 16 de 12 de 2010. Exatamente a resposta dessa questão. Então é uma das poucas questões em que não veio artigo de lei, e sim o raciocínio do candidato. Certo? Próxima questão que nós iremos analisar da prova branca, questão número 63. Em relação ao cálculo de pena, é correto afirmar que a assertiva correta do caderno branco é B de Brasil. É defeso ao juiz fixar a pena intermediária em patamar acima do máximo previsto, ainda que haja circunstância agravante a ser considerada. Bom, a resposta dessa questão, pessoal, nós encontraríamos lá na súmula 231 do STJ. Nós faríamos a analogia da súmula 231 do STJ e lembraríamos do cálculo da pena, que nós temos a pena base, a pena provisória, que seria aqui o que o examinador chamou de pena intermediária, e a pena definitiva. Na pena intermediária, na pena provisória, não pode ficar nem abaixo do mínimo legal, nem acima do máximo legal, que era o que estava falando a assertiva B de Brasil. Então, questão número 63, B de Brasil. Bom, outra questão que nos cabe comentar com vocês agora, nesse pós-prova, é a questão número 64. Bom, essa questão 64, pessoal, todas que nós analisamos, é uma questão que pode ensejar recurso. É uma questão que pode ensejar recurso. Por quê? A questão número 64, ela pergunta, configura a modalidade de
peculato previsto no Código Penal. Então o examinador está nos levando a examinar a letra fria da lei. E na questão número 64, a questão do peculato, tem duas assertivas que estão razoavelmente corretas. Por que razoavelmente corretas? Porque nenhuma delas está completa. Tem uma que está mais completa e outra que está menos completa, mas para a prova objetiva isso não basta. Quando o examinador nos fala para olhar artigo de lei, deve ser exatamente o que está no artigo de lei, e não foi o que aconteceu na questão 64. Então, na questão 64, pode ser considerada correta a assertiva B de Brasil, em que vai falar o seguinte: o peculato eletrônico, modalidade anônima de peculato, considera-se inserir dados falsos, alterar ou modificar dados no sistema de informação da administração pública. Bom, modalidade anônima de peculato eletrônico. Sem dúvida nenhuma, toda a doutrina vai dizer que o artigo 313-A trata-se de uma modalidade anômala de peculato. Porém, esta assertiva, ela não está exatamente como está dizendo o artigo 313-A, mas não está totalmente errada. A outra assertiva que nós acreditamos que irá constar no gabarito, independentemente se não constar a linha D que nós consideramos correta, nós iremos recorrer dessa questão, que vai dizer o seguinte: o peculato desvio consiste no desvio de bens ou valores pelo funcionário público em benefício de terceiro. A resposta dessa questão está no artigo 312 caput, também de forma incompleta. Então, na questão 64, nós temos duas assertivas que estão totalmente erradas, que é a assertiva A de Alemanha e C de Canadá, e duas assertivas que poderiam ser consideradas corretas. Então, se poderiam ser consideradas corretas, irá ensejar recurso. As que poderiam ser consideradas corretas, mais uma vez, B de Brasil e D de Dinamarca. Questão número 65, caderno branco da prova. Levando em consideração as modificações trazidas pela Lei 11.719 de 2008, assinale a alternativa correta. A alternativa correta nessa questão seria a de Alemanha. O Código de Processo Penal admite a figura de citação com hora certa, tal como ocorre no Código de Processo Civil. Essa questão, pessoal, nós encontramos a resposta no artigo 362 do Código de Processo Penal, também comentado em aula, em que nós alertávamos para as modificações que estavam e continuavam sendo questionadas em provas objetivas, e uma delas era a citação por hora certa, certo? A última questão que nos incumbe a comentar é a questão número 67 do caderno branco, que vai dizer o seguinte: em relação aos incidentes de falsidade, é correto afirmar que, questão número 67, gabarito Alemanha, se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Artigo de lei. Então, questão número 67, alternativa Alemanha, artigo 145, inciso 4 do CPP. Bom, acreditamos, pelo menos as informações, que o gabarito sairá segunda, talvez mais tardar terça-feira. A partir da publicação do gabarito, nós iremos analisar o gabarito da Fundação Getúlio Vargas e, se houver possibilidade de recurso, nós iremos fazer recursos, sem cobrar nada, é claro, da prova objetiva, e será colocado à disposição de todos os alunos no site da Verbo Jurídico. Todos os alunos da Verbo Jurídico e aqueles que também queiram acessar. No mais, eu gostaria de pedir a todos, por favor, não desistam da prova, não desistam do seu sonho, não desistam da sua profissão, não desistam de um passo muito importante na sua carreira. A prova foi muito difícil mesmo. Nós estaremos aqui sempre para ajudá-los e também estaremos na segunda fase para continuarmos juntos nessa caminhada para os que tiveram aprovação na primeira fase. E mais uma vez eu vou ressaltar o grau de dificuldade da primeira fase da OAB.
todo aquele que foi aprovado na primeira fase da OAB, se quiser continuar na vida de concurseiro, pode fazer qualquer concurso, tamanho, o grau de dificuldade. Então, se o senhor não foi aprovado nesta prova da OAB, agora a primeira fase, não se desespere, porque realmente ela foi muito complicada, muito difícil. Boa sorte e fiquem com Deus.